Muito boa noite, meus despertos. Estamos aqui hoje, em mais uma terça-feira, juntos, para discutir assuntos que vão trazer um crescimento para todos nós. Para mim que estou aqui falando, para vocês que estão ouvindo e para as experiências que nós vamos trocar, né? Junto dos bons que a gente fica melhor, não é isso que eu ando dizendo por aí? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, né? Nós viemos lá desde o nosso primeiro encontro falando sobre identidade, falando sobre técnicas de venda, falando sobre postura, falando sobre todas as coisas. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, muito imprescindível, que é oportunidade, tá? Alguém aqui sabe reconhecer uma oportunidade? Alguém de vocês? Sabe reconhecer uma oportunidade? Reconhecer, eu até sei, né? Só que às vezes eu me deixo levar e acabo perdendo a oportunidade. Então, são duas etapas, bem falado, Vitor. A gente reconhece, às Uma, vezes a gente reconhece a oportunidade, mas acaba deixando passar, né? Às vezes a gente. exatamente, uma boa oportunidade que a gente tem todo dia, Natália, é a vida, né? Que Deus dá pra gente quase todo dia. Isso aí. Às vezes a gente acaba deixando passar as oportunidades. A gente reconhece e às vezes a gente acaba deixando passar. E tem um dito popular que fala assim: cavalo arriado não passa duas vezes. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, pequena e simples, para ilustrar o nosso assunto de hoje, que são as oportunidades, né? E a gente aprender a reconhecer também oportunidades e selecionar oportunidades na nossa vida, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de uma história. É, em certo lugar numa empresa que tinha um laboratório de pesquisa, as pessoas saíam para almoçar e sentavam no jardim, né? Fora do Brasil e do exterior, as pessoas amam muito o sol, porque eles ficam muito tempo em países frios, né? Eles ficam 6 meses presos dentro de casa. Então, quando dá qualquer solzinho que seca lá a neve, eles vão almoçar fora, sentam no gramado e vão comer ao sol, né? Eles amam o sol. Então, o primeiro saiu, dois técnicos, né, no laboratório. O primeiro saiu e sentou no chão e foi almoçar. E almoçou lá, comeu o sanduíche dele, belezinha. E daí a pouco ele olhou e viu a calça dele estava cheia de carrapicho. Mas ele ficou bravo, ele arrancou aqueles carrapichos, espetou o dedo no carrapicho e ficou muito bravo com aquilo, porque sujou a calça dele, saiu resmungando que eles não limpavam aquele jardim direito, e foi lá reclamar com o setor de limpeza que precisava de organizar o jardim, que o jardim estava com erva daninha, e fez aquele escarcéu, porque a calça dele havia pegado carrapicho quando ele sentou na grama para ele se alimentar. E aí, logo depois que ele saiu e tal, chegou um outro que trabalhava no mesmo setor que ele, sentou no mesmo lugar, almoçou. A calça dele também pegou carrapicho. Mas aí, ele olhou, observou, achou tão interessante aquela plantinha, pegou um carrapicho, observou, olhou, falou: interessante, vou levar para observar no meu microscópio. Pegou aquele carrapicho, colocou no microscópio e aí fez vários testes com aquele carrapicho. Ô, Luara, feche seu microfone, por favor. É eu, será? Você. Ele pegou esse carrapicho e estudou no microscópio, e fez vários testes, espichava, descobriu que o espinho do carrapicho não era um carrapicho, era uma espécie de guarda-chuvinha, que ele puxava esse carrapicho e o espinhozinho dele era tortinho e voltava, ele era maleável. E aí, de tanto ele estudar esse carrapicho, de tão interessante que ele achou esse carrapicho, ele inventou o velcro e patenteou a ideia do velcro. Quem aqui nessa sala já lidou com o velcro na vida?
E vocês sabem qual que foi a diferença entre achar a oportunidade de faturar milhões patenteando a ideia para uma coisa que não vai mudar a sua vida? É a capacidade de enxergar oportunidade. A oportunidade, ela pode estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você estiver, você pode ter uma oportunidade ali. E aí é que eu te falo uma coisa. Qual que foi a diferença entre um técnico do laboratório e o outro técnico? Alguém aqui sabe me responder? Um soube aproveitar, né, Tia Natália, a, a, a fase, ele soube aproveitar a oportunidade. Ele teve uma grande ideia, né? Surgiu uma grande ideia a partir daquilo. Mas tem isso aí, Isaac, isso mesmo. Mas tem dois princípios muito importantes que nós temos que ter. O primeiro de todos. Nós sabemos que a nossa mentoria tem embasamento bíblico, então lá vai embasamento bíblico aqui. Nós não podemos murmurar. A diferença entre um técnico e o outro é que um encontrou motivo para murmurar, para xingar, para maldizer, e o outro encontrou motivo para aprender. Então, nós não devemos murmurar nunca. A murmuração é a primeira porta que fecha para você encontrar uma oportunidade. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que enxergar como uma oportunidade de aprender e tirar algo de proveito daquilo. Se eu sigo murmurando, talvez eu possa deixar de ganhar milhões, porque aquele técnico, ele trabalhava no mesmo laboratório. E quando ele viu o que o amigo dele tinha inventado a partir de um carrapicho, ele falou: putz, grila, perdi a oportunidade da minha vida, porque eu decidi reclamar ao invés de agir, ao invés de observar, né? Então, assim, a murmuração, a reclamação, o mau humor, ele fecha portas, ele fecha as portas das oportunidades. Então, quando eu estou sempre alerta, eu aprendo com as situações, eu busco aprender com aquilo. Eu sempre falo assim, que ou a gente ganha, ou a gente aprende, a gente nunca perde com nada. Ou você ganhou, ou você aprendeu. Então, essa é a arte da pessoa que não murmura. Ou ele ganha, ou ele aprende, né? Não é que você não vai ter o sentimento naquele momento. Poxa, minha calça tá cheia de carrapicho. Mas você tem que rapidamente reverter aquilo para uma situação de aprendizagem. Você tem que ressignificar aquele momento, né? Por exemplo, caiu o copo e quebrou. Eu costumo falar assim que a vantagem do vidro é que ele nunca fica velho. Vou ter uma oportunidade de ter um novo copo na minha casa, né? Então, eu não gosto de enxergar as coisas que acontecem, que eu acho que são negativas, como negativas. Por quê? Porque pode estar morando uma oportunidade muito grande ali naquele acontecimento, que na hora eu achei que era ruim. Então, cuidado com os carrapichos da vida. Nós não devemos murmurar, tá? Porque um carrapicho pode botar milhões na sua conta. E o outro princípio é o de aprender, né? O princípio de enxergar a oportunidade é a curiosidade. Então, quando eu sou curioso, olha para vocês verem, aquele técnico de laboratório pegou o carrapicho, analisou, achou muito pequenininho para olhar a olho nu, falou: nossa, como Deus é perfeito, né? Vou olhar no. Nunca tive curiosidade de descobrir o que é um carrapicho, vou olhar no microscópio. E aí ele tem aquela ideia mirabolante do velcro que é usada até hoje, né? Então, a gente tem que ter curiosidade, uma curiosidade positiva, uma curiosidade que vai nos levar até algum lugar, até um entendimento de alguma coisa, né?
Então, a oportunidade, ela vem também com a capacidade de ser ensinável, com a curiosidade, né? Às vezes alguém fala assim, poxa, eu aprendi isso, isso, e isso. Aí a pessoa, ah, tá, eu já sou o contrário. Eu falo assim, como que você conseguiu fazer? Onde que você conseguiu informação? Não é porque eu quero ir lá e fazer o que aquela pessoa está fazendo, tomar o lugar, nem nada disso. É porque eu sou igual uma esponja. Eu quero saber um pouquinho de cada coisa, eu quero entender um pouquinho de cada coisa, eu quero ter assunto para eu conversar com a pessoa, eu quero que a pessoa me passe informação, porque eu me interesso por aquilo, eu quero fazer parte daquele mundo ali com ela naquele momento. Isso vai me trazer novas experiências, novos aprendizados, e eu vou melhorando cada dia mais. Então, ser curioso de uma forma positiva e elegante é uma fonte de oportunidades, né? E olha para vocês verem que minúsculo cavalo arriado foi esse carrapicho. Esse homem ficou milionário com esse velcro, né? Mas se ele tivesse simplesmente arrancado aquele carrapicho, saído reclamando, igual o colega dele fez, o que tinha acontecido? Nada na vida dele. A vida dele não teria mudado. Então, grandes oportunidades podem estar em pequenos momentos. Pode estar num carrapicho aí da vida. Então, nós precisamos aprender a enxergar as coisas que acontecem na nossa vida com bons olhos, né? E aí, como boa enxergadora de oportunidades, vem uma dificuldade. Depois que você desenvolve esse negócio de enxergar oportunidade em tudo, vem uma dificuldade, que é o foco. Então, vocês têm que treinar esse olhar para a oportunidade, esse pensamento positivo, essa incapacidade de murmurar, porque o murmurador ele não arruma nada na vida. Murmurou, está jogando seu tempo, está jogando a sua vida fora. Murmuração é uma coisa que Deus abomina e que traz atraso para a vida da gente. Então, não murmurem, treinem. Toda vez que você pensar algo negativo, tenha 3 pensamentos positivos intencionais. Ai, essa água está acabando no copo. Nossa, que bom, já tomei tanta água hoje. Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou lá encher o meu copo para eu tomar mais água, porque a água faz bem para a saúde. Sempre que você tiver um pensamento negativo, você vai lá e substitui esse pensamento por, no mínimo, 3 pensamentos positivos. Você vai treinar o seu cérebro a pensar positivo e a eliminar a murmuração do seu dia a dia, tá? Outra coisa muito importante é você saber enxergar quais são as boas oportunidades e quais são as oportunidades que estão vindo para jogar por terra o propósito que Deus tem para sua vida, tá? Então, você vai ter que aprender. Rose, seu áudio está aberto. Você vai ter que aprender a. Deixa eu fechar aqui o áudio da Rose. Eu esqueço, gente, de. Eu esqueço de fechar o áudio geral. Você vai ter que aprender a enxergar quais que são as boas oportunidades e quais são as oportunidades que vêm para confundir. Porque, como diz o povo aí, o inimigo é sujo. Ele vai colocar oportunidade na sua vida que na hora vai parecer assim, um cavalo branco arriado, mas que é para te tirar do propósito da sua vida. Então, tem os 2 tipos de oportunidades. Oportunidades boas, que vão te levar onde você precisa chegar, e as oportunidades que vêm para te tirar do foco, tá? Então, quando a gente se torna um caçador de oportunidades, a gente tem que ter um raciocínio muito focado para aquilo que você está enxergando. Por exemplo, tá? Vou falar da minha vida aqui hoje. O que são as oportunidades que para mim são boas, tá? Como que eu sei o meu propósito de vida? Você entende o seu propósito de vida analisando o seu passado, por onde você passou. Os nossos bloqueios, as nossas feridas, os problemas que nós passamos até hoje, eles são treinamento para a gente ajudar outras pessoas, tá? Então, vou falar da minha vida. Eu sou uma menina criada com avós. A minha mãe foi mãe solteira. O meu pai
eu fui conhecer, eu já tinha o Vitor, ele tinha 3 meses de idade. Então, eu vim de uma família toda desestruturada. Tinha muito amor, mas não tinha estrutura. Então, eu cresci com algumas feridas que vêm da minha primeira infância. Aí, casei, né? Fui fazer faculdade, fiz faculdade de pedagogia, sou especialista em educação especial, inclusive tem toda uma formação nessa área, amo empreender, faço curso de empreendimento, então eu sou uma mãe, mulher, empreendedora, esposa, né? Olha que realidade que parece tanto com outras vidas de outras mulheres. Quando eu pego o que eu passei a minha vida toda com os meus filhos, com meu marido, na minha casa, desde a minha infância, Deus está me treinando desde que eu nasci para ajudar pessoas a reconhecer o seu propósito, para ajudar pessoas a ter a sua identidade, para ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida delas. E é para isso que eu nasci. E eu estou aqui fazendo isso com vocês hoje, porque é o meu propósito. O que me tirar disso, a oportunidade que aparecer para mim hoje, que não encaixa dentro dessas atividades, não é para mim. Já apareceu aqui propósito para eu abrir loja de não sei o quê. Não tem nada a ver comigo. Já abriu parceria para me fazer propaganda de não sei o quê, que não tem nada a ver com o meu propósito, eu rejeito. Por quê? Porque vai me tirar do foco, vai me tirar da concentração daquilo que eu quero fazer. Então, você tem que entender o que é oportunidade, parar de murmurar e ser uma esponja de oportunidade, de conhecimento. Mas reconhecer as oportunidades, mas você tem que saber selecionar. Então, quem é a Nath essencial hoje? Que é o que todo mundo que não tem intimidade comigo me conhece. É mãe, empreendedora, cuidadora de família, desenvolvedora de pessoas, né? Esposa, filha amada do pai em primeiro lugar. Então, a minha identidade, o meu propósito está alinhado com esses 6 pilares da minha vida. Todas as oportunidades que chegarem para mim, que não tiver nada a ver com isso, tá fora. Eu já descarto. Agora, as que vêm para completar, aí sim eu deixo entrar no esquema. O que vir que tiver fora, eu descarto. E, ó, eu descarto oportunidade todo dia. Por quê? Eu sou uma caçadora de oportunidades. E aí, tem lá várias escalas de oportunidades, né? Nós temos oportunidades simples, oportunidades mais complexas e oportunidades surreais, né? Então, nós temos vários âmbitos aí de oportunidade. Por exemplo, o Vitor, né? Quando ele chega vou usar você, tá, meu filho, de exemplo. Quando ele chega, pessoal, quem tá aqui na mentoria, o Vitor, que tá de camisa vermelha aqui, ele é o meu filho, já vai fazer 17 anos, ele é meu mentorado. Olha que orgulho eu ter um filho na mentoria. Chique, né? Demais. Então, eu vou usá-lo, que eu tenho mais intimidade. Uma oportunidade de dia simples. O Vitor chega da escola e não se aproxima de mim para me falar uma benção, mãe, porque ele sai antes de eu acordar, porque ele sai muito cedo para a escola, ele perdeu a oportunidade de ganhar um carinho. Olha que coisa boa, né? Se ele chega me procurando, eu não estou, eu perdi uma oportunidade de passar um tempo com ele, né? O meu marido chega e eu não procuro, não dou um abraço, não dou um beijo, eu perdi uma oportunidade de me aproximar do meu esposo. Se eu deixei de brincar com o meu filho pequeno, um pouquinho ali, eu perdi uma oportunidade de estreitar minha relação com ele, né? Quem trabalha junto, que aqui a gente tem a equipe toda da Tudo Aqui Utilidades estudando comigo. Você deixou de ter uma conversa sadia com o seu colega lá, você perdeu a oportunidade de entender um pouco mais quem é aquela pessoa, né? Você está trabalhando, igual o Vitor está lá com o irmão Cleidinei, está trabalhando lá, não quer fazer além do que é pedido, perdeu uma oportunidade de aprender como se desenvolve um negócio, que a vida é uma escola, né? E aí, chega, vamos supor que chega
alguém na nossa aula, eu falo assim, olha, gente, vai ter, eu vou trazer igual a social media do Papo Marçal vem dar uma aula pra gente aí. Eu tô só esperando a agenda dela liberar. Eu falo assim, gente, semana que vem a Bia vai estar conosco falando sobre a importância das redes sociais, como engajar nas redes de relacionamento, WhatsApp, Instagram, que é a especialidade dela, ela é surreal, ela entende o que que ela faz, eu apliquei o que que ela me ensinou durante um tempo, meu Instagram engajou demais. Então, eu quero que vocês participem, vocês não participam, vocês vão perder a oportunidade de ter uma aula com uma moça que gera milhões de reais para um bilionário brasileiro. Então, tem as oportunidades mais simples do dia a dia, tem as oportunidades mais altas. Então, o que que acontece? A gente tem que aproveitar todas o máximo que a gente pode. Vou dar um exemplo simples de hoje. Tinha o culto lá com o pastor Júnior, né, que é o tio Tonho, e ele faz um trabalho incrível com os jovens e adolescentes. E eu queria ir lá, apesar de ter passado desde sábado o dia inteiro, domingo, né? A gente esteve junto, almoçou junto. Eu queria ir lá absorver dele para modelar a forma como ele lida com jovens e adolescentes, porque eu também sou professora, né? Mentora. Eu quero o máximo de mentores que eu ver atuando, eu quero. Eu não podia perder essa oportunidade. Apesar dele ser pastor, ele tem as técnicas dele, né? De lidar com o público. Então, eu queria ir lá absorver a aprendizagem, ter uma experiência com Deus também. Então, se eu não tivesse ido lá, mesmo atrasando aqui uns 5 minutinhos, eu teria perdido uma oportunidade de aprendizagem. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo, não pode ficar com preguiça. Outra coisa, aproveitador de oportunidade não tem preguiça, não. Por sinal, preguiça também é pecado. É um dos pecados que não deixa a gente prosperar. Então, se eu for preguiçoso, eu não vou usar outra palavra, não. Tem gente que usa procrastinação, eu vou usar preguiça, tá? Se eu for preguiçoso, eu não vou aproveitar oportunidades e eu não vou prosperar. Então, eu não posso ter preguiça. O bom aproveitador de oportunidades ele não tem preguiça, não tem tempo ruim que esse aproveitador de oportunidades. Se eu tiver como encaixar alguma coisa, um amigo meu me chama, Nath, vamos fazer uma live? Bora. Porque eu sei que eu vou aprender demais lá com aquela pessoa. Nath, vamos na casa de fulano orar para fulano? Bora. Porque eu sei que vai acontecer alguma coisa lá que eu vou trazer algo de bom para mim. Eu vou aprender, vai acontecer, vou conhecer pessoas. Então, o bom aproveitador de oportunidades, o caçador de oportunidades, ele está sempre, ele está sempre atento e em movimento. Eu preciso estar em movimento para aproveitar as oportunidades e para gerar novas oportunidades, né? Olha essa água parada aqui nesse copo. Ela sai do copo? Não sai, só se eu virar aquilo. Para ela sair do copo, ela tem que estar em movimento. Para encher esse copo, a água tem que estar em movimento. A água parada não move moinho, né? E aí, as oportunidades é igual um rio. Quanto mais a gente explora a oportunidade, quanto mais a gente movimenta, mais oportunidade vai chegando. E a gente vai selecionando essa que serve, essa que não serve, essa que serve. Quanto mais oportunidade, melhor. E aí você vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, a oportunidade, ela é uma coisa impressionante, o quanto ela faz a gente crescer quando você sabe enxergar, tá? E oportunidade pode estar, voltando lá na nossa historinha do começo, num carrapicho no gramado do jardim. Então a gente tem que ter simplicidade. Ultimamente eu tenho assim observado muito, muito, muito mesmo as coisas na igreja, nas mentorias que eu faço, nos livros que eu leio. E sabe o que que eu estou percebendo? Hoje em dia nós estamos vivendo um excesso, mas é muito excesso, não é pouco não, tá? É um excesso de informação muito grande, é um excesso de coisa, é um excesso de luz, é um excesso de brilho, é um excesso de glamour, né? Às vezes é um excesso nas pessoas, às vezes a gente olha para uma pessoa, eu fiquei assustada, não vou falar quem, eu fiquei
mais ou menos 8 meses sem ver uma pessoa. Mais ou menos 8 meses. Gente, eu encontrei com uma pessoa, eu não a reconheci de imediato. Eu precisei de firmar a vista, e aí, quando a pessoa conversou comigo, que eu ouvi a voz, eu falei, meu Deus, é ela. Fez a harmonização facial, só que não foi aquela coisa natural, que só estica, dá uma esticadinha, aquela coisa, não. Preencheu o lábio, preencheu a bochecha, fez o mento aqui, que é o queixo, fez isso aqui, tal, tal. A pessoa virou outra, pintou o cabelo. Eu falei, gente, quem és tu? Mas para a pessoa eu não falei, mas no início eu fiquei constrangido, porque a pessoa me reconhecendo e eu não reconhecia a pessoa, de tão diferente que a pessoa ficou. Então, hoje, nós estamos vivendo de excesso. E aí, quando eu volto para a simplicidade hoje, eu estou tendo uma vantagem, porque está todo mundo cansado por causa dos excessos. Então, hoje, eu tenho observado o quanto que a simplicidade tem atraído, o quanto que a simplicidade tem renovado as nossas forças, o quanto que a simplicidade tem ativado o nosso cérebro para novas ideias, para novos ganhos, para novas amizades, para novas aprendizagens. Então, o simples, feito com amor, está sendo um sucesso, tanto para nosso crescimento quanto para o crescimento do outro. Então, às vezes, eu poderia estar aqui num palco, num lugar assim super produzido, né? Talvez não geraria, né, um conteúdo. Eu amo isso que eu faço com muito amor, é simples. Talvez eu não alcançaria quantas pessoas estão aqui hoje comigo. Poderia não ter essa sala cheia aqui comigo. Então, ser simples é ser duplicável. Eu quero, eu quero que as minhas coisas sejam feitas com muito amor e com leveza. Eu não quero gerar aquela coisa que vai gerar um impacto de responsabilidade no outro, assim, nossa, mas eu preciso de ser assim, eu preciso de estar assim, eu preciso de estar assado para eu conseguir fazer alguma coisa. A gente parte de onde a gente está, com o melhor que a gente pode, com o que a gente tem. A partir daí, você vai melhorando, buscando, você vai crescendo, você vai aproveitando as oportunidades e dentro dessa simplicidade, você vai construindo o seu propósito. Então, aproveitar a oportunidade é isso, né? A gente tem que ter esses pilares aí, não reclamar, né? Tá sempre pronto para aprender, tem que ter o coração ensinável, tem que ser simples, não pode ter preguiça e tem que ser constante, né? Essa constância de estar sempre aí, atento e vamos experimentar, né? Como que a gente faz para saber se a oportunidade era para estar aí na nossa vida, se era para estar aí fazendo efeito na nossa vida? Testar, gente. Bota para teste. Surgiu oportunidade, aprende, aplica e vai ajustando ao longo do caminho, né? Então a gente tem que testar também, tem que fazer na prática essas oportunidades que aparecem pra gente, tá? Tarefa do vídeo dessa semana: chegar todo dia da escola, dar um abraço na mamãe. O resto da galera aí, vocês vão fazer o quê? Oportunidade de oferecer um carinho para alguém da família. Quem for mãe vai oferecer para os filhos, quem for casada vai oferecer para o marido, quem for casado vai oferecer para a esposa. Então, a tarefa da semana é de criar oportunidades de convivência e amor com a família. Porque sem a família, nosso propósito não é cumprido. Nosso propósito começa dentro da nossa casa. Então, comigo aqui, eu sempre aplico as atividades que eu crio para vocês aqui em casa. Então, a minha tarefa dessa semana é criar oportunidades de desenvolver relacionamento dentro da minha casa, tá? E agora eu vou abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, se eu souber responder, responderei. Se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários e respondo para vocês no grupo depois. Pode perguntar. Sandra está pinicando para falar. Galera, fique esperto, ela vou printar. Print!
Sandra é minha ajudadora, gente. Ela tira o print para mim toda vez. Tirou de todo mundo, Sandrinha? Não, né, Natália? Essa galera que fica com as câmeras fechadas aí não tem como. É verdade, mas precisa de abrir a câmera para o print, viu, galera? Então, pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, para diálogo, né? O Idelbrando está aqui brilhantando o nosso encontro hoje. Obrigada, viu? Ele é meu amigo, gente, de outro grupo, e hoje eu resolvi convidar o grupo. Obrigado pelo prestígio, tá? Tem alguma coisa a acrescentar para nós aqui? Mais conhecido como Brandão, viu, gente? Pode abrir o áudio aí. Tô tentando. Deixa eu ver se abriu. Foi agora? Abriu o áudio, fechou a câmera. Aí, agora pode falar. Ah, legal. Maravilha. Boa noite, gente. Boa noite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Tá? Estou aqui com um monte de tarefa aqui, montando meu e-book, mas eu parei para prestigiar. Quando eu entrei, você estava falando do velcro, né? Essa história do velcro, ela é uma oportunidade. Enquanto você falava aqui de oportunidade, a gente tem que estar muito atento nas oportunidades. E o mais importante é você se conectar com pessoas à sua volta, dentro do seu negócio, do seu nicho e fora. Por quê? Se aquele velcro, que é interessante, eu estou com a pochete da minha bike aqui, e aí tem o velcro. Cadê? Aqui. Tem o velcro aqui, ó. Né? Aquele cientista, ele se conectou com pessoas, e assim, teve um grupo de pessoas ali, e alguém pegou e falou assim, bora produzir esse negócio. E ele acreditou e foi, e fez, e tá aí. Nem sei quantos bilhões tem na conta dele, mas enfim. Quando eu tinha meus 18 ou 19 anos, eu participava de bicicross, a gente fazia corridas de bicicross. E estava numa época em que as bikes, elas precisavam de um freio, um tipo de freio, que fizesse uma manobra de 360 graus. E a gente inventava fazer as manobras, tirava o freio para fazer aquele giro, o giro de 360 graus. Eu e um colega, o Curi, a gente pegou e falou assim, poxa, vamos pegar duas rolemãs, soldar em cada peça da rolemã uma porca, colocar o cabo de aço para o guidão e um cabo de aço para o freio, para a roda da frente. Por quê? Quando você acionar o freio, a rolemã sobe, dá para fazer o giro e manter freada a roda dianteira. Tá. Negócio foi estalo. Coisa de 3, 4 meses, não, 5 meses, mais ou menos 5 meses, que a gente teve esse estalo, essa ideia de fazer chamado rotor. Né? Nós colocamos o nome de rotor. Por quê? Ele acionava o freio e continuava girando com a bicicleta freada. E esse rotor foi sucesso. Só que nem a Caloi, nem a Monarch tinha ideia disso. A única empresa nos Estados Unidos que tinha algo muito parecido e bem simples, era a BMW. Né? BMW não, mountain bike, lá, a BMX, perdão, BMX, lá nos Estados Unidos, que tinha um parecido, mas não tinha nada a ver e nem tinha nome de rotor. Nós colocamos o nome de rotor. Qual o problema aqui, né? Só para encurtar. Nós não tínhamos pessoas que tinham contato com a parte de registrar, porque precisávamos registrar esse rotor, e demandava grana. A gente não tinha contato, a gente não tinha as conexões certas na época. E aí a gente perdeu essa oportunidade. 5 meses depois, a Monarch ela apareceu com um rotor parecido, bem diferente, não era com rolemã, era com outro tipo de material, mas, enfim, esta é a oportunidade. Mas
a conexão é muito importante. Então, o network que você faz aqui no grupo, em outros grupos, a sua volta, no seu social, vale a pena. Ah, tem um evento X, você puder ir, vai, participa, porque são essas conexões que vão te levar um pouco mais além, tá bom? Um beijo no coração. Minha participação é essa. Obrigada. Mais alguém, gente, tem alguma colocação, alguma pergunta? Não? Então, muito bem. Por hoje nós vamos terminar por aqui e, como sempre, vou terminar agradecendo a presença de cada um de vocês. Vocês sabem que vocês moram aqui, fundinho do coração. Essa aqui é a minha primeira turma, Brandão, de mentoria em desenvolvimento pessoal. E esses meninos são assim, dão um show, tá? Sempre que eu dou uma tarefa, eles aplicam, tiram foto e me mandam. É muito incrível isso, tá? Então, muito obrigada a todos por vocês terem tirado esse tempo de vida para passar aqui comigo, confiando aqui, né, no que eu for falar para vocês. Muito obrigada mesmo, de coração aqui, ó. Um beijo e até terça que vem, não quero ninguém faltando, hein? Beijão para vocês, tá? Tchau, tchau.